Boa noite, quem está chegando aqui no Impulso Emerge. Hoje temos mais uma live, começando agora às 8h30 em ponto. E o pessoal está chegando, boa noite. E Zilda, tudo bom? Zilda, boa noite. Hoje vai ser um encontro muito especial com Selim Nigri, que é um grande amigo, um grande mentor, um grande mestre da consultoria. Foi o meu primeiro padrinho no caminho da facilitação profissional. Opa, Centro Paulos, Túlio, deve estar por aí também. E bacana, vocês estão por aqui. Também queria fazer a chamada, para o Emerge Você no Rio de Janeiro, que vai estar acontecendo agora em outubro. Ainda tem algumas vagas, então um bom caminho para, através da arte, da natureza, da antroposofia, da ciência fenomenológica, juntos aprofundarmos a observação da vida, dos fenômenos naturais, humanos, da nossa própria vida, da nossa própria biografia. Então, quem quiser se aprofundar em si mesmo, em busca de propósito, é só entrar no Impulso Emerge. Ali tem informações da Emerge Você, começando em outubro no Rio. O Selim já chegou. Elise também, que bacana, que massa. Já vou chamar ele aqui pra gente começar. Rafa, boa noite também, chegando. Rafa, que chegou agora, estava anunciando aqui o nosso Emerge Você em outubro no Rio. E é só entrar aí, quem quiser saber mais. Olha, o Selim chegou. Boa noite, Selim. Tudo bom, cara? Você tá no escuro, você tá completamente nas sombras. Nada. Eu tô no ponto de luz no meio da floresta, do lado do mar, então... Nossa, só dá pra ver seu silhueta, assim. Deixa eu ver se melhora, se eu aproximar um pouco. Eu até coloquei aqui Não sei para se ficar sou mais só perto. eu, né? Não sei se sou só eu, mas eu vejo muito... Melhorou? Pouco. Não Deixa eu dá ver. pra... Peraí, então eu vou pra... É que eu tô aqui na rede, sentindo a lua cheia que tá aqui, olhando para mim, mas eu vou... Achei que ia ser suficiente a luz, então eu vou entrar aqui. Melhorou, agora sim. Vou ficar aqui na frente de um sol aqui bonito, Você que gosta de arte, de um artista local. Tudo bem? Bonito. Você tá? Tudo ótimo, Como é que você muito tá bom agora? falar com você. A Edna também entrou aqui, tem uma galera legal. Edna, Noronha Zilda, presente, Noronha na área. Noronha na área, exatamente. O Túlio também tá aqui, muito bacana, a Elise. E então, eu tava falando um pouquinho de você, que eu te considero o meu pai profissional na Ai, facilitação, meu Deus do céu. Começou. Começou. E que com 20 e poucos anos, eu era facilitador, mas eu me via hoje olhando numa pedra bruta e com o apadrinhamento de vocês e acreditar no projeto, do trabalho com significado, da vida com propósito, sempre apoiando muito a gente. E aí tem 20 anos isso, cara. Olha aí, hein? Edna, ele repete isso o Jovem. tempo inteiro, Edna. A minha mãe não ouviu você falar que eu sou seu pai profissional. Assim, ela acabou de entrar, não deve ter ouvido, mas eu sei que ela entrou, que ela viu. Aqui, Viu, mãe? Eu tenho filho, mãe. Aí, filho de Aqui, 42 anos. filho de cabelo branco. Olha aí. E, do quanto que eu aprendi, o quanto que foi importante para mim, e te acompanhar também em vários processos e aquele lugar de que eu, jovem, com potencial, querendo fazer tudo, tinha uma certa habilidade, mas ao mesmo tempo, achar que dá conta de tudo e tal, e você me ajudou muito, e até hoje, a gente, acho que é um carinho que fica, a torcida um para o outro, um cuidado. E estou muito feliz da gente poder estar aqui conversando. Porque aí eu fiquei pensando, que a gente falou, caramba, como é que é então a nova realidade da aprendizagem nas organizações? E aí, nessa questão do virtual agora, e foi muito bacana o início da nossa conversa. E eu fiquei pensando, na verdade, se eu comecei há 20 anos a fazer isso, você tem aí pelo menos o quê? Uns 35.
de consultoria de 40, não, né? Só sacanagem. Não, 40 não, pelo amor de Deus. Tô Ainda não. brincando. Mas uns Ao vinte e menos cinco um pouco. 30 tem, né? E você acompanhou o processo muito. Como é que você vê isso de lá para cá? Essa questão da aprendizagem da cultura e pelo menos um bom tempo sem antes da internet, né? Como é que é isso? Cara, assim, é, quando eu comecei, eu me lembro que na atividade de consultoria mais assim, a aprendizagem era muito baseada em sala de aula e papel mesmo. Então, eu acho que o recurso talvez mais avançado que eu tive foi, sei lá, talvez um curso de apresentações eficazes, que a gente era gravado, sabe? E aí depois você se via, né? Então tinha aquele estranhamento, mas aquelas câmeras imensas ainda. Então, o uso da tecnologia era muito baixo, mas, mas em compensação, assim, você percebia que já existia diferenças entre quem se preocupava realmente com a aprendizagem e quem estava só simplesmente querendo ensinar. Né? E para mim tem muita diferença nessa história. Assim. Eu acho que quando você. A gente talvez tenha pessoas que ensinam muito bem, mas não necessariamente estão com o viés da aprendizagem do outro. Né? E eu acho que isso é uma questão de bastante diferença assim, para mim. Assim, né? Então, eu já vi professores maravilhosos, mas não necessariamente eles eram maravilhosos porque eles estavam interessados na aprendizagem dos participantes, né? Sim, E aí para mim isso fecha. Assim, eu acho que realmente esse processo de aprendizagem só fecha quando as duas partes caminham juntas, sabe? Então, assim, no início era assim, depois acho que teve toda uma onda de implantação de RPs, enfim, e aí você começou também a ter algum tipo de aprendizagem com uma tecnologia, lógico, você tinha sistemas, então, quer dizer, eu comecei minha carreira desenvolvendo sistemas, né? Então, na verdade, a gente treinava já no computador as pessoas, assim, mas era ali você na frente do computador, você do lado da pessoa, né? Então, você não tinha recursos à distância, eu diria assim. Mas, mas não sei, assim, eu confesso que eu não sei muito se. Talvez tenha mudado os meios da aprendizagem, mas acho que o fim continua o mesmo. Assim, você quer que as pessoas aprendam, sabe? Então, agora, o que motiva as pessoas a aprender, o que faz com que as pessoas realmente aprendam, que é o segredo, e não o meio, sabe? E aí acho que, talvez dando um pulo muito grande e vindo para hoje, eu acho que essa é a grande questão, assim, como é que esses meios virtuais podem fazer com que as pessoas aprendam melhor e principalmente aprendam em grupo, assim. E acho que quem acompanha a gente, né, quem acompanha a Luma, quem acompanha, enfim, sabe que a gente tem muito essa pegada do. Quer dizer, o indivíduo se desenvolve, mas o grupo também tem que se desenvolver. Né? Então, o grupo também aprende a partir do princípio que os indivíduos aprendam também. Então, para mim é um grande dilema hoje como é que vai ser feito isso assim, a partir de agora, sabe? Mas eu acho que era um problema que, de uma certa forma, já existia, porque eu via muita gente consumindo bastante, assim, cursos, mas não necessariamente aprendendo. Então, então não sei, assim, eu acho que talvez a pandemia, logo no início também, eu vi, eu mesmo, assim, quantos cursos, né, foram oferecidos, né, sem falar as lives, mas assim, cursos mesmo, você podia fazer curso a qualquer momento, e eu vi gente, sei lá, quase pós-graduando já em tão pouco tempo, sim. mas eu fico me perguntando, assim, se essa busca eterna por conhecimento que a gente tem, no fundo, no fundo é uma busca
muitas vezes do pensar só, né? Então, assim, eu preciso adquirir mais conhecimento, eu preciso estar mais update, eu preciso estar mais atualizado, mas não sei. Para mim, a pegada é onde é que isso tudo conecta, como é que isso vai para a prática, como é que eu me torno uma pessoa melhor, como é que eu aplico de uma forma diferente as coisas, né? Então, eu fico me perguntando como é que a gente pode, a partir, e agora talvez mais tecnologicamente, colocar isso em prática. Sim. Não, e eu acho que essa questão do fator tempo de maturação da aprendizagem, né? Eu lembro, e aí é fogo, né? Eu fico lembrando da história contigo, né? Né, quando eu lembro que você tinha a minha idade quando eu estava, né, começando lá a história com você, e hoje eu penso, nossa, como é que o Selim me via naquela época, né? E aí, e aí eu lembro que tinha coisa, eu lembro que tinha coisa, cara, talvez tem algumas coisas que você só vai entender quando você tiver uns 40, porque você vai precisar experimentar, viu? Então, a palestra é muito boa, mas falta repertório, porque eu não tinha vivido mesmo, né? Uhum. Então, né, fazer uma palestra de fase da vida com 50 anos não adianta. O cara de 20 nunca vai fazer, porque tem coisas que ele não viveu, né? Eu Então, me lembro, ontem mesmo eu estava conversando com o Zé Mário e com a Paula, e o Zé está num cliente que já foi meu cliente há bastante tempo atrás, mas acho que ele não sabia, não lembrava, enfim. E aí eu falei para ele, poxa, Zé, que legal que você está lá. Você sabia que eu levei a Gudrun para lá para fazer a palestra de fase da vida? Aí ele falou, jura que você levou a Gudrun? Eu falei, por que você levou a Gudrun? Eu falei, olha, porque na época eu tinha 40, estou com 56 agora. Na época eu tinha 40 anos. A média da diretoria era 70. Assim, eu não tinha a menor condição de falar de fases da é, vida, não tem sabe? credibilidade para eles. Você vai que esse menino tá falando para mim disso aí, né? Sabe? Total. Nada. Né? E a Gudrun, na época, ela está com 90, hoje ela devia ter uns 74, assim. E eu me lembro que ela chegou lá, né? Já foi um pouco diferente, porque era uma diretoria eminentemente masculina. E aí chega lá uma senhora, não sei o que ela, com todo o conhecimento dela, com toda a sabedoria dela. E foi show de bola, assim. Eu me Fantástico. lembro, eu tava com o Paulo Ferro, assim, a gente, nossa, mandou super bem, assim, super bem. Então, assim, eu acho que, e eu falo isso muito para o pessoal do Germinar também, né, da Conviver. E assim, eu acho que a transmissão. Eu acredito muito que, lógico, a gente tem que ter conhecimento, não vou dizer que não. Eu acho que a leitura sempre é boa e você adquirir esse conhecimento é legal. Mas eu acho que a transmissão do conhecimento, para uma boa transmissão, é fundamental você ter a prática. Principalmente nos dias de hoje, eu acho que as pessoas elas estão interessadas na aplicação das coisas, né? Então, talvez só pelo lado teórico, você pode até encantar, mas é difícil você conectar, né? Então, e também na medida que você pratica, você fala a partir do teu sentir. E aí você conecta as pessoas, né? Quer dizer, sabe o que você passou por ali, quais foram as mazelas, sabe? Quais foram os erros que você cometeu, os atalhos que você teve que pegar, as mudanças de plano, sabe? Eu não sei, eu vejo que isso acaba trazendo um link com as pessoas que é muito diferente de você falar só a partir daqui, sabe? Sim. Ditando regra, repetindo aquilo que você leu no livro. E pode ser brilhante, você pode ter PowerPoints fantásticos, maravilhosos, mas eu não sinto que é isso que vai conectar as pessoas, sabe? Então, eu acho que, talvez olhando para o lado virtual, remoto, né, que a gente está passando agora, a gente tem discutido muito isso. Assim, a parte de facilitação, é lógico que você tem que saber manejar as ferramentas. Mas assim, o dom de fazer uma pergunta, o dom de fazer um resgate, isso era o que você tinha no físico. Não muda Sim. nada. A tecnologia não vai fazer isso por você, sabe? Não vai fazer. Então, assim, eu sinto que quem já tinha essa habilidade, tem a capacidade de aprender a fazer na tecnologia, vai continuar fazendo muito bem, né? Talvez de uma outra forma, uma outra pegada e tal, mas sabe Sim. fazer, sabe que tem que fazer um aquecimento antes de você começar uma conversa, sabe que você tem que ter
alguma questão de às vezes conversar com aquele indivíduo fora vamos dizer, da sala de aprendizagem, né? Enfim, dessas ferramentas, Zoom, Teams, enfim, Hangouts. Mas isso é o papel do facilitador, da pessoa que facilita a aprendizagem também, né? Então, Sim. Ó, a Elise está dizendo aqui, ó, feliz daquele que ensina o que aprende, aprende o que ensina, da Cora Coralina. Cora Coralina. O Steiner diz também, né, que só adianta, não é bem assim que ele fala, mas ele fala que a única coisa que pode facilitar a aprendizagem é o conhecimento passado com amor, né? Então, quer dizer, não adianta você passar com a sabedoria é o conhecimento permeado por amor. Então, Sim. é importante você ter essa característica, assim. E tem uma coisa que tem vindo muito, né? A gente tem conversado até bastante sobre isso, que é a questão da visão utilitária das coisas e a diferença da intencionalidade, né? Então, se eu vou, não, agora o negócio é coaching, vou fazer um curso de um fim de semana de coaching, porque eu vou poder oferecer coaching online, e vou cobrar tanto por hora, e vou atender tantas pessoas, e quantos por dia. Peraí, né? Mas qual é a tua intencionalidade de se tornar esse profissional? Qual é a natureza desse profissional? Que habilidade você precisa desenvolver? E que nem você falou, a habilidade de fazer perguntas, né? Algo que há anos tem buscado desenvolver, praticar, e vira e mexe, você olha, nossa, olha aqui o que eu estou fazendo. Então, puxa, não sei nada, né? Me perdi nesse processo aqui. Então, é quase que o que eu escolho como caminho, como trilha mesmo, né? Trilha de vida, e não porque isso dá dinheiro, ou pela utilidade que isso vai dar para o mundo. Mas mais isso é muito comum, troca, né? Sabe, eu tenho dado aula para professores e é muito interessante que eu pergunto realmente por que eles estão aprendendo determinado método. Se eles estão aprendendo porque é um método ou se eles estão aprendendo porque aquilo tem a ver com eles ou ela. Né? E faz muita diferença. E é exatamente o que você falou, assim. Talvez eu vá me entupir de programas, vou me entupir de cursos, mas, sei lá, vou ter meus diplomas, vou ter minhas formas de mostrar que eu adquiri o conhecimento, não necessariamente eu sei aplicá-lo, mas ao mesmo tempo, às vezes eu não sei nem colocar isso num plano de aula, não sei nem colocar isso de uma forma viva para as pessoas. Né? Então, eu fico com uma caixa de ferramentas, mas enfim, eu não sei usá-la. Né? E é interessante, a minha terapeuta na semana passada, ela falou uma expressão. Na semana passada, a Luma fez 7 anos, né? E foi super gostoso. A gente fez uma live especial na terça-feira, enfim. E na preparação para a live, eu estava com a minha terapeuta e eu falei, pô, eu queria que a coisa fosse bem leve, bem divertida, porque acho que essa é a nossa cara, né? Não quero que seja nada sisudo, nem que as pessoas fiquem esperando, assim. É algo muito sisudo, muito formal. E aí ela falou uma imagem que ela falou assim, quando a gente vem ao mundo, a gente ganha 2 caixas. Uma caixa de brinquedo e uma caixa de ferramentas. Quando a gente começa a usar a caixa de ferramentas, normalmente a gente esquece a caixa de brinquedo. E a gente só é feliz quando a gente usa as duas. Né? Então, assim, a gente está falando de aprendizagem e para mim, o ambiente de aprendizagem é uma combinação da gente saber usar a ferramenta e a brincadeira, sabe? A ferramenta e o brinquedo. Porque é essa combinação, e aí o brinquedo não quer dizer que a gente brinque nas aulas, ou brinque, mas que a gente tenha um clima bom, que a gente tenha um clima de experimentar, que a gente tenha um clima que propicie às pessoas os momentos de ahá, de descoberta, de insights. Então não adianta simplesmente passar o método, né? E mais uma vez, profissionalmente pode ser super bem passado, se a gente não coloca as pessoas num modo de se descobrirem a partir daquilo, sabe? De se perceberem melhor. Né? Então, eu gostei muito dessa imagem, assim, e eu confesso que desde semana passada eu venho percebendo qual é a dose, né? Porque também não adianta ser só brincadeira. Sim. Né? Porque
que a gente precisa adquirir muitas vezes novos conhecimentos, né? Então, às vezes você precisa mesmo de ferramenta, né? Então, não sei, eu acho que essa combinação é muito, muito profícua, É, assim, é e bem veio legal. até no sentido da técnica e da arte, né? Ou então dos Também. talentos ferramentais e as paixões, o que inspira, né? Tem essa... Você só fica numa, ou voa demais, né? Ou outra fica chato demais e sério demais, né? É um Assim, equilíbrio. essas polaridades não ajudam muito, né? Agora, eu vejo assim que uma das coisas que um dos cuidados assim nesse ambiente novo, mais remoto, né, mais virtual, é justamente ficar só do lado da ferramenta, né? Então, Perfeito. assim, eu acho que esse é um grande dilema, porque aí a tecnologia, e eu já tenho percebido isso assim em algumas discussões, e aí não são cursos, mas de facilitação, de workshop e tal, ou mesmo de reuniões, que as pessoas está sendo muito mais eficiente agora, as nossas reuniões estão muito melhores do que as reuniões presenciais e tal. E eu fico olhando para aquilo e falei assim, lógico, primeiro, ninguém aguenta ficar muito, muito tempo em frente daqui. Segundo, a gente tem que se respeitar porque quando um fala, o outro não pode falar, porque senão ninguém escuta, né? Isso também acontece no real, mas no real você acaba falando em cima do outro, né? Então, Sim. mas, aliás, eu tive Cria uma uma regra aí, vivência, né? Cria um eu tive comitê. uma vivência outro dia que a pessoa falou assim, nossa, a gente está bem melhor agora, né? Será que foi o remoto que nos ajudou a escutar, né? Aham. Então, lógico, tem uma educação aqui. Mas uma coisa que eu vejo é que as pessoas acham que, pronto, o método está muito melhor, a gente não precisa mais fazer reunião presencial. Pô, a gente é muito mais eficiente, a gente está decidindo muito mais rápido, a gente está fazendo as coisas muito mais rápido. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que no modo sobrevivência, sim. Eu acho que a gente acaba fazendo as coisas mais rápido mesmo. Pô, sei lá, tem que fazer uma mudança de uma hora para outra, você tem que decidir alguma coisa, você, né, tá todo mundo, vamos dizer, querendo resolver aquilo. Outra coisa que Sim. facilitou durante esse primeiro momento da pandemia aqui foi que a gente nem está mais no primeiro momento, mas nos primeiros momentos, foi que assim, gente que nunca se reunia, teve que se reunir todo dia. Então acabou se criando um vínculo entre as pessoas no momento de crise. Joia, legal. A questão toda é como é que você vai manter isso depois, quando estiver em flight mode, em modo avião. Assim, como é que você mantém isso? E Sim. mais, como é que a gente cria? Porque, para mim, a grande questão da aprendizagem nos grupos é o potencial de criação que os grupos podem ter. E aí eu fico me perguntando, assim, outro dia eu estava facilitando um grupo e eu olhei para todas as caixinhas assim do Zoom e falei assim, nossa, eu tenho que... Eu sei que o grupo está curtindo, mas eu tenho que aprender a olhar e ver o grupo nesse monte de caixinhas. Assim, Sim. e eu E como é que confesso, sente eu que o ainda grupo, não né? consigo. Tem essa, Eu essa ainda não frase, né, que eu consigo. gosto muito. Eu também. Eu tô com. É bem difícil. E aí, às vezes, tem gente que já não usava câmera, não quer usar câmera, tem que fazer o acordo de usar câmera, é um desconforto, né? Mas tem uma máxima da facilitação que eu gosto muito, né? Que para compreender de verdade um grupo, você tem que escutar o silêncio do grupo, a qualidade do silêncio, né? Porque, sei lá, o grupo chegou, vai começar, silêncio, é uma qualidade de silêncio. Ou veio uma baita, né, atividade, cada um está extremamente reflexivo, está sentado escrevendo, é outra qualidade de silêncio. Um está Uhum, falando e o resto está prestando atenção ou não, mais ou menos. Aí tem as pausas entre uma fala e outra. uhum. Para perceber isso, né, como você falou, já tem a regra que é um de cada vez. Aí você não consegue perceber onde se atropela, se um está incomodado com o outro. Ou se tá... Às vezes a pessoa ficou irritada, ela desliga a câmera, xinga lá, chora, volta, né? São dinâmicas diferentes que começam a acontecer, né? Mas você sabe assim, nos pequenos grupos, é engraçado, quando a gente quebra em salas, né, quando a gente quebra em pequenos grupos, eu tenho percebido que a vida está acontecendo de uma forma até legal. Até Até. trios, quadras, assim, né? Eu vejo que as pessoas estão se abrindo, as pessoas estão aproveitando o espaço, né? Eu Perfeito. diria que assim,
no plenário, né, eu não consigo, né, na sala principal, digamos assim, é que as coisas ficam um pouco mais rasas normalmente. É fácil Né? se esconder, né? Eu acho que Mas nos pequenos grupos tem rolado, sim, sabe? Assim, a gente já fez um módulo completamente remoto, né? Foi muito bonito, assim, né? Até na sala principal teve choro, teve uma série de coisas, assim, né? Teve uma emoção, né? Mas eu acho que isso funcionou muito também por conta do conhecimento prévio das Acho pessoas. que eu ia te perguntar se o grupo já se conhecia antes, né? Porque aí Já, também tem o aspecto de dar saudade, já, né? já. Então, assim, É. tem uma intimidade que rolou. Né? Agora, por exemplo, em programas abertos, eu fiz é, alguns programas abertos agora, onde eu conhecia muito pouca gente que estava ali, né? E foi muito legal, mas eu percebia que assim, tinha uma intenção comum ali e uma intenção prática. Né? Então, assim, a gente acabou trocando muitas coisas nos pequenos grupos e nos grandes grupos, porque o prático foi muito presente, sabe? Então, e ao contrário, eu já dei aula, por exemplo, nesse ambiente remoto, e aí a ferramenta também não facilita, né? Porque, enfim, você só via a cara de duas pessoas e o resto fica tudo com aquelas. Acho que todo mundo sabe a ferramenta que eu estou falando, né? Que é o Teams. Mas, enfim, fica todo mundo só com as suas iniciais. Nossa, cara, foi uma. Assim, eu ficava falando para o meu próprio slide, sabe? E eu não via a cara de ninguém. Não tem Então, assim, termômetro, né? eu não sei se está agradando, se não está agradando, sabe? Se as pessoas têm pergunta para fazer. E aí também, né? Você tem que monitorar o chat, você tem que monitorar o visual, você tem que monitorar. Nossa, Muita distração, né? assim, Até são o Rafa muitas está coisas. perguntando, ó, na opinião de vocês, o que o encontro presencial traz de elementos num processo de desenvolvimento que é difícil acontecer de forma virtual? Então, o que que assim, você acha que não dá? Não dá para fazer no virtual, só dá para fazer presencial. O que que você acha? Assim, eu acho que, por exemplo, a gente tem muitas atividades de realização de prática conjunta, né? Eu acho que isso fica mais complicado virtualmente, porque, na verdade, você fica fazendo experiências aqui no seu mundinho, você pode até submetê-las dentro de um pequeno grupo e tal, mas é diferente de estar todo mundo com a mão na massa, por exemplo, fazendo um protótipo. Uhum. Né? Eu acho isso, não sei, eu não conheço tecnologias, talvez até tenham, existam tecnologias para isso, eu particularmente não conheço. Mas eu acho difícil, porque também o Sim. processo de discussão que rola para você fazer aquele protótipo, ali também tem aprendizado. Então, não é Sem só o dúvida. aprendizado da elaboração do protótipo, o processo de elaboração do protótipo é, por exemplo, uma coisa que eu acho que presencialmente é muito melhor. Então, assim, eu sinto que as atividades de criatividade, criação em grupo, elas perdem um pouco nesse ambiente virtual. Assim, isso não quer dizer que a gente não saia com planos maravilhosos, ideias fantásticas e tal, mas até nisso, né? Eu acho que quando a gente tem essa coisa, a gente quer celebrar, a gente queria abraçar a pessoa, a gente quer sentir a pessoa. E, enfim, tudo bem, eu rio, você ri do outro lado, ai, que bonito, que legal e tal, mas, mas não Sim. sai, né? Outra coisa que não sai junto são os coffee breaks, né? Que é um espaço super de criação, assim. Hoje eu levanto e vou tomar meu café. Né, assim, e justamente no café ia lá, por exemplo, aí conversava, puta, isso aí saiu errado, isso aqui não podia ser melhor e tal, e a gente acabava aprendendo também, né? Sim. Então, esses espaços, vamos dizer, sociais, assim, acho que a gente perde muito. Eu vi uma pesquisa de Oxford, foi ontem que eu li, e que eles estão começando realmente a já ter informações de que as pessoas vão sentir falta efetivamente dessa característica criativa, assim, De sabe? cocriação mesmo, né? Em grupo. Eles já estão mapeando isso, assim, que as pessoas estão sentindo falta do presencial criativo. Mas isso é interessante, né? Porque quando a gente se separa, ou seja, a gente não pode estar no ambiente presencial, e aí coisas ficam mais fáceis, né? Tipo,
coisas rotineiras, que nem você falou, né? Que tá ali, tem que fazer, quanto mais rápido você se livrar e fizer, melhor, né? Mas esse lugar é, é, quando eu vou convidar alguém para encontrar presencialmente, para que eu gosto de convidar? Né? Seja para um grupo mesmo, não precisa ser só amigo e tal, né? Mas para um trabalho, para uma reunião, para construir uma ideia, um projeto, né? Como você está falando. Que tipos de convites eu sinto falta de ser presencial, né? Porque antes eu acho que estava tão, para mim pelo menos, estava tão acelerado que você acaba botando tudo no mesmo saco, né? E é difícil, né? Você sai de uma reunião, vai para outra, e vai para um call, aí vai para um lugar, aí você fala, Sim, peraí, para que é isso aqui mesmo? Então, e é interessante que o tempo que nem você falou, o tempo na internet, a gente tolera menos. Parece que é mais produtivo, né? Então, nossa, em uma hora resolveu aquilo, antes levava mais tempo, mas tem toda a sutileza que não está envolvida, né? sim. E aí, que tipos de... Quais você acha que vão ser as escolhas das organizações para presencial? E o que você acha que vai acontecer assim? Não, agora isso é só online, funcionou melhor. Que riscos tem para a cultura também das organizações? Assim, a gente não pode negar que acho que o remoto traz uma questão bem interessante, que é a questão do acesso, né? Então, assim, geograficamente falando, pô, a gente está conversando aqui, né? E super tranquilo. Sim, lógico, as internets estão legais também, tem isso, né? Tem gente que tem Sim, acesso, tem gente que não tem também. Mas de qualquer maneira, vamos por esse lado de ter, a gente tem uma possibilidade de expansão de um conhecimento, digamos assim, para lugares bem remotos, né? Para pessoas que talvez não tivessem a oportunidade de ter o acesso de vir para um grande centro como Rio, São Paulo, grandes capitais e tal. Então, isso é legal. Nas organizações, eu acho que eu tenho. Outro dia alguém me falou uma coisa, ela falou assim: poxa, agora para ser presencial, o cara vai ter que ser muito bom. Porque assim, é, porque se você vai lá para ver uma palestra, pô, grava, né, cara? grava e total. Grava, sabe? Então, assim, pô, por que que eu. Então, assim, por que que eu vou lá ver aquele show de palestra? Aquele show de palestra poderia ser dado de outra forma. Agora, talvez aquele show de palestra que tenha uma dinâmica de compartilhamento e de criação a partir do que você ouviu junto, né? Aí você já começa a fazer uma diferença, né? Então, Não, assim, assim, fala. eu acho que as estratégias organizacionais vão muito por aí, assim, de tentar fazer essas coisas de palestras e tal, mais por vias remotas, talvez. Mas eu acho que vai se sentir uma falta de um grupo de prática, sabe, assim, de fazer as coisas serem construídas coletivamente, né? De você Sim. ter, sei lá, de desenvolver laboratórios de atitudes, de comportamentos. Eu acho que vai muito por aí. Tinha mais uma coisa que eu queria te falar. Ah, e outra coisa que, assim, eu acho que isso vai ter que ser conjugado com um apoio individual aos indivíduos. Então, assim, eu Mais vejo que é talvez acompanhamento, mais. né? Eu acho. Eu acho. Eu Sim. acho que vai ter muito acompanhamento individual, sabe? Porque as pessoas vão ter questões no seu desenvolvimento, sabe? Talvez vão assistir uma série de palestras, mas não vão saber como é que traduzem isso dentro do. Então, Como assim, é eu que acho que vai ter que digere, ter, né? Aham. vai ter que ter um escopo, sei lá, de mentoria, de coaching, seja lá um que for, mas de acompanhamento individual para que a pessoa possa traduzir melhor aquilo tudo que ela está vivenciando numa prática, sabe? E ter alguma companhia de jornada aí, eu acho. Sim, Sim, não sei. sim. Não Só dar sei. boa noite para a Aninha, a Juju, que chegaram aqui. Fiquei feliz que elas entraram. Ah, A tem um minha monte de saudade. gente, a Laura, Muito a legal, tô Bárbara vendo aqui. entrando, a Selma, A sua mãe entrou um tempão na hora que eu vi. Você tem falou minha irmã dela. também já entrou. Legal. Ah, fã-clube tem que entrar, né, bicho? Fã-clube. Ah, Deixa eu te perguntar. Uma coisa que eu tenho refletido também, que os nossos processos usam muito a arte, né?
E como é que você vê a arte nisso, como... Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, que se não tiver arte, cultura e esporte como forma de arte, você não consegue ter desenvolvimento humano, né? Eu tenho isso muito forte em mim. A Uhum. pessoa se expressar de forma livre, né? E a arte, né? Você tem diversas expressões artísticas, né? Todos somos artistas da vida, né? A gente acredita muito nisso. Como é que você vê isso, né? Então, para mim, eu acho que esse, por enquanto, pelo menos, é o grande pulo do gato. Assim, todas as vezes que a gente colocou arte nas coisas remotas que a gente está fazendo, foram muito legais. Muito legais. Então, assim, primeiro, eu acho que isso tira as pessoas de um modo só do pensar. Eu acho que ainda, por exemplo, a gente teve uma oportunidade no módulo 4 da formação Lumo. A Luísa tá aqui assistindo e ela foi partícipe dessa história, onde a gente pediu para as pessoas fazerem desenhos da Santa Ceia. Nossa, Henrique, ficou lindo. Assim, assim, não é só ficar lindo, porque ninguém estava olhando para a qualidade artística, técnica da história, mas assim, o processo que cada um vivenciou a partir dos estímulos que a gente estava dando, assim, descobrir que podia fazer um rascunho, sabe? Descobrir que o processo de observação do que estava acontecendo, sabe? O processo de observação de uma planta se desenvolvendo, eu acho que são super viáveis. Eu acho que eles também funcionam muito bem, logicamente, individualmente. Sim. Lógico que você pode comparar também um com o outro e tal, mas não seria a observação da mesma planta, por exemplo, né? Mas eu acho que a arte ela vai ter que ser usada, né? A gente está refazendo também, redesenhando alguns módulos da formação para podermos entrarmos de uma forma remota agora e depois presencial, né? Eu costumo dizer que é o programa vai de remoto, que eu quero é presencial, sabe? Assim, então, enquanto não Parece dá, é o bloco de carnaval, vai ser é o um bloco bloco de de carnaval, exatamente. Foi exatamente quando saiu essa frase, o João e eu, é um bloco de carnaval, cara. Vai de remoto que eu quero é presencial, entendeu? E, mas assim, mas eu acho que, por exemplo, a questão de colocar um teatro, sabe? De colocar uma observação, isso dá para fazer, dá para fazer. A gente, por exemplo, tentou fazer música, e eu acho que a experiência em si, ela foi legal por um lado, mas ela é prejudicada um pouco pela falta de sincronia, né? E sim, principalmente assim, pelas delay, né? diferenças de timing, né? De escuta, de internet. Então, isso acaba atrapalhando um pouquinho a experiência. Sim. Na parte de movimentos menos, então, euritmia, alguma ginástica, alguma coisa assim, dá para você fazer. Mas é fundamental, cara. Eu acho assim, quem no remoto só for pelo pensar, tá ferrado. Com certeza. Tá ferrado. Entre o Então, cabeção, né? sinceramente, às vezes dá Sim, vontade de fazer, faz só assíncrono, grava e manda, sabe? Porque assim, putz, não é. Assim, a gente está falando de arte, a arte de às vezes também saber reunir as pessoas, sabe? Fazer as pessoas criarem perguntas juntas, isso também é uma arte. Mas, sabe, então, assim, sim. você não ter espaço para isso, acho complicado. E aí, voltando para a sua pergunta das organizações, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, mais uma vez, e eu acho que isso até já estava acontecendo de uma certa forma, as, as organizações, às vezes, também estavam comprando programas de desenvolvimento só utilitários, só de forma utilitária. Então, Sim, assim, com a coisa do remoto, isso pode até se acentuar por um lado, sim. sabe? E, É, e, e aí isso vai prejudicar, eu sinto que isso vai prejudicar no médio prazo o desenvolvimento de equipes, né? O sim, desenvolvimento de uma qualidade de ser humano. exatamente. Então, essa questão da qualidade de ser humano é uma das coisas que eu tenho mais me questionado, assim, e vejo, né, as gerações, né, e olhando lá para os líderes das organizações ou a geração que se aposentou e falar assim, caramba, eu quero me tornar esse cara,
né? Daqui 20, 30 anos é assim que eu vou ficar, né? Como é que eu quero, né, viver o processo de me tornar essa pessoa e de que pessoa eu estou me tornando, né? Uhum. E eu sei, e tem organizações que estão olhando para isso, né? Porque senão é coisa que a gente fala da máquina, né? Então eu vou lá, desenvolver uma competência para entregar tal resultado. Entregou aqui, ganhou dinheiro, foi para casa, legal, né? E, ok, esse é né, é o dia a dia lá da produção, da operação e toda um ambiente de aprendizagem para cada um poder se relacionar melhor, entender o porquê Uhum. está fazendo, de onde vem, para onde vai, os significados, os propósitos, autonomia, liberdade, aí todo um caminho de tornar os seres humanos mais livres, mais autênticos, né? E o quanto que tem de espaço isso dentro, né, das organizações, tem uma busca por isso, mas qual é a limitação disso, né? Uhum. E, e agora, nesse processo, eu sinto que o leque de oportunidades para você se reinventar e criar um jeito novo de trabalhar, né? E ser multidisciplinar. Tem muitos caminhos, né? Tem muitas formas. Tem, a gente, assim, até quando você estava falando, me veio uma. Eu li aquele 21 lições para o século XXI, né, do Yuval Harari, e eu acho que logo no começo ele me capturou quando ele fala que as profissões técnicas elas vão ser substituídas, boa parte delas, por algoritmos, né? Então, Sim, mesmo os médicos hoje, que são os deuses na Terra, né, até porque lidam com essa questão da vida e da morte, assim, muitas vezes, eles estão super arriscados, né? Porque, assim, teve uma amiga minha que foi operada por robô. É lógico que tinha no ser humano, fora da sala de supervisionando cirurgia, lá. Tá. manipulando o Uhum. robô. Mas, assim, mas foi o robô que mexeu nela, né? E daqui a pouco esse algoritmo está aprendendo, essa inteligência artificial está aprendendo como é que mexe, quais são os sinais que tem que ver e tal. Então, assim, teoricamente, pode sumir. E Sim, aí é interessante, mas ele é interessante falar assim: se a gente for olhar para o ambiente de hospital, por exemplo, quem é que não vai sumir? A enfermeira. E por quê? Né? Por quê? Por causa do cuidar. cuidar. Uhum. Né? Então, assim, essa arte de cuidar, ela vai ter que ser colocada nessa aprendizagem. Sabe? Assim, como é E que aí eu você. queria perguntar também, mas qual ponto, assim, para criar esse ambiente de aprendizagem, dessa abertura do sentir, né? Num grupo de forma virtual que não se conhece, vamos dizer, né? Porque, né, a gente falou para o grupo que se conhece é um pouco mais fácil, mas o grupo que não, qual o ponto principal? O que você acha que é crucial para criar esse ambiente de aprendizagem? Henrique, eu acho, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que entender muito qual é a intenção das pessoas de estarem ali naquele grupo. Assim, Aham, a gente percebe que às vezes as pessoas vão mandadas pelas organizações. Não perfeito. quer dizer que por ser mandada ela não procure até um caminho de, vamos dizer, de procurar aprender alguma coisa, né? Sim, Também ninguém aqui está para catequizar ninguém, enfim, claro. longe disso, né? Não está Mas afim, mas se tem ela que fosse ir. escolher sozinha, talvez ela não escolheria fazer nesse momento aquele, né? Ou não Então, faria isso. então, eu tive uma live com o Alex Bretas, né, sobre autoaprendizagem, né, sobre modelos de aprendizagem no futuro. E foi muito legal porque, assim, quanto mais a gente lidar com a liberdade da escolha do participante, mais a gente consegue criar um ambiente de aprendizagem. Então, assim, e a primeira escolha é se eu quero estar ali. Perfeito. Assim, então, assim, eu quero aprender isso, ou eu tenho que Não, aprender isso, porque a resposta é bem diferente. e Assim, daí se é eu quero fácil, né? aprender, eu. Uma turma aberta de um curso que você, né, e até se esforça para pagar ou quer parcelar, o grupo, né, tá lá e, nossa, conseguimos formar o grupo, vai começar. Ou então um grupo que a empresa pagou e aí tem 20, 30% ou mais de no-show. Aí os que vão lá já chegam assim, né? O problema não é o recurso, né? Mas e aí, qual é o para que tá ali? Perfeito, né? E Claro. aí como é que isso no virtual já é um impacto, né? Então, Esse. acho que isso é uma coisa. A outra, Ah, a outra questão é como é que você cria espaço, efetivamente, de compartilhamento de seres humanos num processo dessa natureza. Então, assim,
por mais que seja técnico, você está lidando com gente. Então, assim, no virtual, você tem que abrir espaço para uma boa conversa, você tem que dar espaço para um bom check-in, você tem que ter espaço para dúvidas, você tem que ter espaço, talvez, para uma conversa tete a tete, sabe? Então, assim, ainda que seja virtual, né, one-to-one, mas, cara, é esse espaço do humano que até dá para criar no virtual. Assim, dá Sim, para criar. Mas, assim, exige bastante, porque é um tempo muito, eu diria até maior, sabia? Assim, a gente se engana aí do lado de quem está nesse processo de facilitação de aprendizagem. Eu tenho aham. percebido, assim, nesses 4 meses, nossa, a minha dedicação aos processos Demanda mais, né? é muito maior. É muito maior. Assim, e não é só pela tecnologia, e não é também só pela adaptação. É porque você precisa ter um estado de atenção, você precisa ter uma noção de como é que está aquela caixinha ali que está reagindo de uma certa forma, sabe? Ou Aham. que putz, é muito grande, né? Então, processos auxiliares, assim, pós-encontro do grupo como um todo, que você tem que acionar os indivíduos, sabe? Que você tem que ajudar no processo de desenvolvimento, eles acabam demandando muito mais tempo do que no presencial você teria. Né? Porque Sim, muitas vezes no presencial até uma participante vai te procurar depois de algum processo e tal. Legal, você tem uma conversa e vamos embora, né? Então, eu acho que isso é demandante, mas acho que uma outra coisa também que é fundamental é, é o quanto de atividade prática a gente vai dar para as pessoas fazerem pós o encontro virtual. aham. Né? E aí, mais uma vez, se exerce uma liberdade, porque tem gente que não vai fazer nada, né? E tem Sim, gente que vai perceber que daquela forma ela vai ancorar o seu aprendizado. É sim. ali que ela vai aprender, é errando, né? Então, o Alex comenta, né, que é muito legal ver as culturas de aprendizagem como culturas onde a colaboração acontece muito, né? Onde o erro, enfim, ele é celebrado, entre aspas, né? Mas ele é considerado uma oportunidade de aprendizagem. Então, Sim, assim, como é que a gente estimula isso? Imagina, você está sozinho no teu quadradinho ali, né? Procurando ficar atento a uma aula, ou algum processo assim, e depois você tem que aplicar aquilo e continua no teu quadrado. sim. Né? Então, como é que a gente estimula as pessoas a saírem do quadrado, ainda que fisicamente estejam nele, sabe? Como é que a gente faz isso, né? Então, eu acho que esse vai ser um grande barato assim, da gente descobrir. Mas eu sinto que as coisas vão ficar no meio termo. Assim. Eu não acho, sinceramente, ou talvez eu não queira, pode Aham. acontecer, que as coisas fiquem só no virtual. Assim. Te confesso que para mim dá uma dá um certo pânico assim dessa história, Sim, mas acho que de qualquer maneira a gente vai ter muitas atividades remotas e eu acho que o presencial vai ter que ser muito show, né? Então, e eu acho que a gente vai descobrir como fazer esse show, sabe? As pessoas valorizarem o encontro, talvez os encontros sejam um pouco menores, sim. né? Não sejam do tamanho de tempo que a gente imagina hoje, mas não sei. Eu tô com essa pergunta também, tô observando. Ao mesmo tempo, eu sinto processos ligados à natureza também, ou em lugares que a pessoa se sinta mais. É porque, né, muita gente na cidade ficou muito tempo dentro de um quadrado, dentro de casa, né, no apartamento, na casa. Tem gente que Uhum. tem quintal, tem gente que está perto de um lugar que dá para ter uma mata. Mas isso eu já estou sentindo, né? Pessoas perguntando uma vontade de estar mais na natureza de novo, sabe? Uma vontade de estar no ar livre, né? Ou fazer mais coisas ao ar livre, né? Talvez seja uma pegada também, né? É, então, mas a questão toda mais uma vez, né?
É lógico que tem um processo de busca de equilíbrio, né? De saúde também nessa história, de procurar a natureza uma vez que você se afasta dela, né? E que você não está Perfeito. tendo contato. A minha questão é o quanto a gente aproveita isso para se autoconhecer melhor. Aham. Né? Então, assim, é, não adianta eu ir para a natureza sei lá, e ficar grudado ainda nos mesmos rituais e padrões que eu tenho dentro da minha casa. Sim. É, fica no WhatsApp, vai pra natureza e fica no WhatsApp. Ó, é comediar, falou aqui, ó, criar o redondo no quadrado, né? É Até a mesmo, né? Bárbara, Como é é a que. Bárbara. Você sabe Quem? que o redondo do quadrado, a Bárbara, que é da Comediar, né? A Bárbara Fonseca. Você Ah, sabe que é, você sabe que redondo no quadrado é a mandala, né? Então, assim, e é muito interessante ver isso, colocar o redondo no quadrado, porque uma boa mandala é feita assim. Uma das minhas sócias é então, especialista em mandala, a Carla. E a gente tem aprendido bastante isso, né, de como a gente pode realmente criar símbolos, né, dentro de um quadrado, né? Assim, sim, eu vejo, é engraçado falando de quadrado, mas e não querendo fazer propaganda, mas uma das coisas que eu tenho me admirado muito é essa possibilidade de eu aprender com os poucos recursos que eu tenho visto em vários programas humorísticos, sabe? aham, Então, assim, é incrível ver isso, como as pessoas estão também ressignificando o que é essencial para fazer a sua atividade. Será que precisa de uma pirotecnia toda, sabe, de cenários fantásticos e tal? Então a gente começa a perceber também quais são os comediantes, por exemplo, que tem realmente conteúdo, que tem sim, repertório, que tem jogo de cintura, sabe, que consegue a partir de um espaço tão pequeno fazer os outros se conectarem com uma emoção, né? sem dúvida. É, Você tá falando, eu tô lembrando do Adnet, nossa, eu vi vários, e, enfim, tem alguns, né? Tá Nossa, a incrível. Dineia, cada um no seu quadrado, sala de Aham, roteiro. Nossa, aham, cara, eu muito bom. choro de rir. Eu falo assim, caramba, cara, por que esses caras não fizeram isso antes? Exato. E talvez seja uma, exatamente, aponta um pouquinho o caminho que a gente tem que seguir no virtual. Cara, tem que ser divertido, tem, Exato. né? Tem que ser criativo, tem que estimular o outro a sair ter o redondo dentro do quadrado dele, ou se conectar com a natureza lá dentro, né? Mas o que que tem na natureza dentro de mim? Minha respiração, a fresta do sol, vou brincar com a luz, e aí vai dar, né? Tem muita Então, coisa por para exemplo, olhar, né? Depende do olhar, né? Tudo depende do olhar, né? sei lá, boa parte, você sabe disso, boa parte das pessoas que trabalham com a gente se surpreendem porque a gente usa flip chart, né? Então chega e acha que vão chegar num treinamento, vão chegar numa sala e tal, e vão ver PowerPoint. Então, assim, elas Aham, estão vendo PowerPoints agora nos seus computadores, né? E, exatamente. então, elas estão vendo isso, né? Então, por mais que você seja artístico ali, não é só aquilo que vai satisfazer, sabe? Não Sem é. dúvida. Então, assim, vou trazer de novo esse exemplo dos artistas, porque os bons artistas, assim como os bons professores, os bons facilitadores, eles sabem se virar. Meu sobrinho outro dia me chegou, falou assim: tio, você pode checar um artigo que eu fiz, um negócio, o Daniel, que eu fiz? Eu falei: claro, Dani, o que foi isso? Não, meu professor de português deu uma aula de culinária e a gente tem que escrever sobre a aula de culinária que ele deu. Eu achei maravilhoso. Perfeito. Achei maravilhoso. Sabe? Então, assim, quer dizer, então, assim, você percebe que a gente vai ter que acessar. Quem está assim como facilitador de aprendizagem vai ter que ser muito mais criativo. Com O que para mim certeza. é ótimo. Aham. E a praia, adorei. Eu tô nesse ponto também. Eu tô tentando, qual é a reinvenção? Como é que, né? Como é que abarca? Eu tô refletindo muito, né? Tô desenhando, pensando, brincando. Mas acho que a gente tem esse ponto em comum, né? A arte, a liberdade de escolha, a criatividade, né? Novo olhar, ampliar o É. olhar, né? Se olhar 20 vezes para a mesma coisa, você vai ver uma coisa diferente, né? Você vai percebendo, vai encontrando. Ó, faltam 5 minutos para cair, né? Para não cair desesperado assim. Eu queria fazer uma pergunta para você que tem muito a ver com o que a gente sente, né? Que é a vida, viver a vida como uma obra de arte. A gente falou tanto da arte como processo de aprendizagem. E aí depois, ó, o Bono escreveu alguma coisa. Peraí. O que o Bono escreveu, tem que ler aqui, peraí.
Minha nossa, agora entendi por que minha internet não estava funcionando direito, por causa desse papo pesado com dois grandes gigantes que a Ah, gente vá. tá puxando o saco, né, gente? Achei que ele ia fazer a Nada. piada, estão fazendo de arte, comédia, faz uma piada aí, Bona. Você que é bom nisso aí, cara. Nada, ele tinha que entrar aqui. Esse cara é um gênio. O Bano é um Ele é um gênio. Ele tinha gênio, que estar cara. aqui. Então, ele é um cara extremamente criativo, né? Ele é um case aqui que pode. Visitem ó, o Gustavo Bonafé. Também a gente Vai. admira muito, cara. Mas Muito, vai. super. Eu nunca esqueço dele vestido de. Nossa, mãe, no encontro do Germinari, vestido de mongol, assim. Ah, nossa, foi muito show, cara. Muito legal. Não, exatamente. Né? Então, exatamente, porque ele falando a Mongólia, aquilo tudo lá, você vê que a gente nunca vai esquecer a performance dele, né? Olha aí. Mas vamos lá. Bom, mas para fechar, e aí você pode dar o seu recado final, né? Mas a pergunta é, o que que é para você viver a vida como uma obra de arte? Nossa, parece que elas perguntam a Marília Gabriela, assim. É... Cara, eu acho que é perceber que a gente nunca está pronto. Assim, que a gente está em processo o tempo inteiro, assim. Isso para mim é viver a vida como uma obra de arte, assim. Eu nunca me considero pronto. Tem uma frasinha que tá bem aqui na minha frente que é felicidade se acha em horinhas de descuido, do Guimarães Rosa, né? Então, para mim, acho que é isso, assim, é perceber assim que nesses descuidos que eu faço, eu sou super feliz, assim, e isso para mim se transforma numa obra de arte e eu tenho a possibilidade de melhorar, sabe? De, sei lá, de pedir desculpas, Aham. de também reconhecer que eu acertei, que eu mandei bem, enfim, acho que isso também é importante, né? Então, acho que é isso, assim, acho que é uma grande argila que pode ser manuseada o tempo inteiro, que nunca está pronta, enfim. Acho Sim, que quando estiver pronto é porque acabou. perfeito. Somos uma bela obra de arte inacabada, né? Agora, o belo depende das nossas escolhas, né? O quanto que a gente quer trazer beleza, alegria, bondade, verdade para a vida, né? E eu acho que eu acho assim que tá conectado também com essa capacidade. Você falou essa palavra da intencionalidade, assim. Aham. Eu até falei numa live da Lumo isso, uma frase que eu aprendi outro dia que o propósito é um amor intencional, né? Então, para mim é isso. Assim, eu quero me ver, eu quero e vivo minha vida com um propósito de ajudar os outros a encontrar o seu brilho nos olhos. É isso que eu gosto de fazer e enquanto eu estiver fazendo isso e percebendo que isso está ajudando as pessoas a encontrar o seu brilho nos olhos, eu vou, sei lá, eu continuo. De Ó, vai qualquer cair. forma, virtual, presencial, então faz. Eu queria te agradecer que você, né, poxa, várias vezes me ajudou a encontrar o brilho nos meus olhos, a acreditar, ter fé e, sabe? E várias vezes eu estava em dúvida, o caminho aí você, nossa, estava sempre lá, né? E sempre Gente, eu está, dei né? muita bronca nele. Eu tive uma vez um papo com ele que eu falei assim, Henrique, cansei de ser seu padrasto. Lembra? Chega. Ai, ai, ai. Ah, Celim, muito bom, viu? E então tá, Obrigado a poxa, muito vocês pelo obrigado. convite. Vai cair daqui um minuto. E, Tá bom. poxa, muito bom falar com você. E estamos Manda um conectados. beijo para o Rafa e para a Mariana também. Valeu. Agradecer a Eu Zilda tô também aqui que porque deu eu vi um a oi live aqui. do Rafa, viu? Isso que eu escrevi para ele, Né? Rafa, você fez uma live super legal, assim, foi legal. Foi bom. Que massa, que massa. Tá Tamo bom, junto, tamo querido. na família, Tá, família do desenvolvimento. Vamos lá, tamo junto, viu? tá bom. Beijão bem Beijo, grande viu? pra você. Obrigadão. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo no Sil. Tchau, Beijo. tchau. Sim, tchau, tchau. Pode deixar.